Então, vamos lá para a Epístola aos Coríntios. Tudo que nós podemos fazer nessa epístola, se fôssemos usar os 3 tempos que teremos, as 3 noites para estudá-la calmamente, creio sem dúvida que seríamos, sim, bastante ajudados. Mas há algo mais no meu coração, sem dúvida alguma, que tenho recebido do Senhor, que eu gostaria de partilhar nesses dias também, entre eles, entre os assuntos e encargos, 2 Timóteo, como já falei. Então nós vamos passar por essas marcas um tanto objetivamente, mas não superficialmente. Confiamos no Senhor assim. E que você leve essas marcas diante do Senhor em meditação e em oração, para que o Senhor possa te ajudar pessoalmente e nos ajudar como Assembleias do Senhor. Então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir aí, por favor. Antes de irmos ao primeiro texto, agora sobre 1 Coríntios mesmo, precisamos fazer uma diferença. Então, preste atenção aqui, por favor. Nos ensinos de Paulo, em particular, há uma diferença muito clara entre espiritualidade e maturidade. Por favor, ouça com atenção. Creio ser de muito valor para as nossas vidas. O que é espiritualidade? Vamos colocar de outra maneira. Como Paulo poderia definir para nós o que é espiritualidade e o que é maturidade? Não são iguais as duas coisas. Creio que o primeiro equívoco que cometemos é achar que as duas são a mesma coisa, mas não são. Então, como Paulo definiria espiritualidade? Se você estudar os escritos de Paulo, penso que você chegará à mesma conclusão. Espiritualidade é ser iluminado, ensinado e governado pelo Espírito Santo. Iluminado, ensinado e governado pelo Espírito Santo. Então parece que aqui já fica claro que espiritualidade não é igual a maturidade. Por quê? Todos aqueles que nasceram de novo, todos, um bebezinho espiritual, que creu no Senhor o mês passado, ele tem a capacidade espiritual dada pelo Senhor, porque ele é habitado pelo Espírito Santo. Então ele tem a capacidade de Deus de ser iluminado, ensinado e governado pelo Espírito Santo. Não está claro? Ou seja, qualquer criança em Cristo pode viver uma vida realmente espiritual. Se ele está aprendendo a ouvir o Senhor, está aprendendo o que significa estar aos pés do Senhor, está aprendendo na linguagem de João agora, ouvir a unção que vem do Santo e nos ensina a respeito de todas as coisas. Se ele está aprendendo a ouvir o Senhor, ele está vivendo uma vida espiritual e não uma vida carnal. Então acho que isso está muito claro para todos nós. Agora, de novo, na linguagem de Paulo, como Paulo definiria para nós o que é maturidade espiritual? Então vamos usar a seguinte frase: maturidade espiritual é ter um conhecimento maduro de Deus e um relacionamento maduro com Deus. Vamos repetir isso, me permita. Maturidade espiritual é ter um conhecimento maduro de Deus, porque há um conhecimento de Deus que é de criança. Por isso João escreve a sua epístola, 1 João, dizendo o quê? Você se lembra? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Isso não é um conhecimento espiritual? É, claro. Eles não foram iluminados, ensinados pelo Espírito de que os seus pecados foram perdoados, se regozijam nisso? Claro que foram, mas são filhinhos. Eles não conhecem o que João falou dos jovens. E ali, sem dúvida, ele está falando de estaturas espirituais, não está falando de estaturas naturais. Aí ele vai dizer assim: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Isso não é verdadeiro sobre as crianças. É verdadeiro sobre os jovens, que já avançaram um pouco mais. Jovens espiritualmente falando. E aí ele vai além ainda e vai chamar os mais velhos de pais espirituais. A maior, não é uma das maiores, a maior necessidade da cristandade dos nossos dias é de pais espirituais. Então João vai dizer assim: pais, eu vos escrevi, isso ele repete 2 vezes, porque conheceis
Paz, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Não é maravilhoso, irmãos? Só o Espírito Santo podia escrever esse livro, não é? Conhecer aquele que é o quê? Aquele que é tudo. Esse é o conhecimento que os pais têm. As crianças não. As crianças não sabem que aquele seu pai natural é, entre aspas, tudo, não é? Não sabem. Até acham, né, que é naquele conhecimento infantil, né? Mas na verdade não conhecem nada dele. Tem um relacionamento tão infantil com ele, né? Assim pode ser o nosso com Deus. Então, o que é maturidade espiritual? Ter um conhecimento maduro de Deus. Um conhecimento daquele que é. O que ele é? Ele é tudo aquilo que nessa imensa limitação que temos, necessitamos. Nós não temos alegria, ele é a nossa alegria. Nós não temos paz, ele é nossa paz. Nossa paz não é dependente de circunstâncias. Nós não temos justiça, ele é a nossa justiça. Não temos sabedoria, ele é a nossa sabedoria. É muito diferente, irmão, uma coisa da outra. Então, maturidade espiritual é um conhecimento maduro de Deus. Não há nada mais lindo numa vida cristã do que um irmão ou uma irmã amadurecidos em Deus. Como bom vinho, usando aquele milagre do Senhor em João capítulo 2. Aquele que fica para o fim, aquele que é apreciado e é delicioso. Maturidade espiritual. Então, essa é a diferença entre espiritualidade e maturidade. Agora, uma coisa é certa, irmãos, e você também deve ouvir isso com atenção. Espiritualidade é que nos conduz à maturidade. Então, se nós não temos sido iluminados, ensinados e governados pelo Espírito Santo, nós não estamos crescendo espiritualmente. Então é a manutenção de uma vida espiritual sóbria, sadia, sem pecados conhecidos e não confessados, e não julgados, não só confessados, né? Mas julgados na presença do Senhor. E então nós não podemos avançar espiritualmente, porque é só uma condição de vida espiritual ou espiritualidade que vai nos conduzir à maturidade. Então, ponderemos isso aos pés do Senhor. E que desejemos viver vidas espirituais. Você sabe que às vezes ouvimos até, por falta de compreensão no meio do povo de Deus, até gracejos sobre isso. Ouvimos pessoas dizendo assim, não, isso é para os espirituais, ou aquele lá é espiritual demais, ou isso é muito espiritual. Ouvimos até gracejos, né? Enquanto espiritualidade é a condição normal de todo cristão. Porque se não é espiritualidade, o outro nome é carnalidade. Não há um terceiro nome. Então é a espiritualidade que nos conduz à maturidade. Então vamos às marcas para podermos, com a ajuda do Senhor, avançar um pouquinho mais. Mesmo que tenhamos que fazer objetivamente. Primeiro, por favor, abre 1 Coríntios 13, verso 11. Apenas lendo esses versos e vamos citar as marcas. Olha a preocupação de Paulo aqui agora, nessa epístola. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Ah, meus irmãos, nas Assembleias do Senhor está abarrotado dessa situação. Irmãos e irmãs que pensam como meninos, sentem como meninos e falam como meninos. E os anos passam, os anos passam, os anos passam, mas a vida não cresce. Mas Paulo vai dizer, quando porém cheguei a ser homem, desisti. Por que eu desisti? Porque não me interessa. Não tenho prazer de brincar com chocalhos mais. Isso não me agrada. Desisti das coisas próprias de menino. Ainda aqui, olha no capítulo 14, que verso interessante, verso 20. Irmãos, não sejais meninos. Você acha que esse homem se preocupa mesmo com maturidade espiritual? Você está vendo quantos versos, além dos que nós já lemos? Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças.
Quanto ao juízo ou ao discernimento, é a ideia aqui, discernir o que é, o que não é, quando não é, que tempo é e que tempo não é das coisas mais delicadas na nossa jornada com o Senhor, não é? Então, no juízo, sede homens amadurecidos. Tem uma versão